Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, né? Estamos juntos mais um domingo de manhã, né? Para juntos refletirmos um pouco mais, né? Sobre a palavra de Deus, aprender um pouco mais do seu ensinamento, né? Eu já queria agradecer, né? Você que vai assistir esse vídeo pelo YouTube, né? Que Deus esteja, né? Abençoando a sua vida, que Deus possa estar te abençoando com essa palavra que está sendo ensinada aqui, né? E que Deus possa estar abençoando o seu lar em tempos de crise, né, em tempos que nós não podemos estar nos reunindo como igreja, né? Nós escolhemos um tempo de manhã, né, para estarmos compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. E para essa manhã eu escolhi o texto de Jeremias 18, né, que é um texto muito bonito, é um texto muito conhecido também, né, no meio evangélico, para nós estarmos aprendendo, né, sobre o que esse grande profeta de Deus, né, ele tem para falar aos nossos corações hoje. E o tema da nossa mensagem de hoje é Jesus, o oleiro que restaura vidas quebradas. Então é um tema oportuno, é um tema atual, porque existem muitas famílias hoje dentro da igreja, né, destruída, muitas vidas hoje destruídas. E Jesus, então, né, ele é esse oleiro que transforma a vida, que restaura a vida, que muda as pessoas. Só Jesus, né, ele pode fazer isso. Eu gostaria de ler, né, o texto bíblico, o texto sagrado, né, para nós estarmos pensando nessa manhã. E diz assim a palavra do Senhor: o vaso e o oleiro. Jeremias 18, do 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, né? Que Deus assim nos abençoe, né? Aplicando a sua palavra, né, aos nossos corações, porque a sua palavra, né, ela já é abençoada. Jesus, o oleiro que restaura vidas quebradas. Então, né, nós entendemos que Deus continua transformando vida. O Senhor chamou Jeremias para proclamar duas mensagens. Vê, ponho hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Conforme essa comissão indica, o ministério do profeta era tanto de destruição como de edificação, né? Então, né, Deus levantou Jeremias, Deus colocou a sua palavra no coração de Jeremias para ele profetizar o povo de Judá, que havia pecado contra ele, que havia deixado os seus mandamentos, né? E a palavra de Jeremias, ela tinha muito poder, porque Jeremias, ele foi um homem inspirado por Deus, ele foi um profeta inspirado por Deus, né? Esse livro recebeu o seu nome do seu autor humano, que começou com a palavra de Jeremias. Seu nome significa Javé lança, no sentido de colocar os fundamentos de Javé, ou Javé estabelece, designa ou envia. Então, né, no Antigo Testamento, né, Deus ele era chamado de Javé ou de Yavé. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver muitas expressões, né, Javé ou Yavé. Jeremias, que serviu tanto como profeta ou como sacerdote, era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Então esse Ilquias aqui, né, não é aquele Ilquias que achou o livro da lei e fez aquela reforma em Jerusalém, né? Foi outro Ilquias. Ele era originário da pequena vila de Anatote, que fica 4,5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, prática, para ajudar, Jeremias nunca casou. Então nós vemos aqui que Jeremias, né, ele nunca casou. Alguns profetas, apóstolos do Antigo Testamento, eles optaram por viver uma vida de celibato. O próprio apóstolo Paulo, né, ele
ou era viúvo ou era solteiro. Ele diz isso lá em Coríntios 7:8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom que se fiquem como eu. Então, né, Paulo está falando aqui, né, não é um mandamento, mas as pessoas que optavam por viver uma vida de solteiro, né, elas tinham mais tempo para se dedicar à obra do Senhor, a se dedicar ao ministério da palavra de Deus. Ela não tinha que dividir o seu tempo, né, com família, com esposa, com filhos. Jeremias é também conhecido como profeta chorão. Teve uma vida cheia de conflitos por causa das predições de castigo que viriam por meio de uma invasão babilônia, né? Então também você vai ver essa expressão, né, quando você vai estudar o Antigo Testamento, a vida de Jeremias. Jeremias ele é chamado profeta chorão. Tem alguns versículos do seu próprio livro, né, que narra ele chorando. Por quê? Porque ele profetizou contra o povo de Judá. Ele exortou o povo de Judá, né, que se arrependessem dos seus pecados, que voltassem para Deus. E o povo não ouviu a sua pregação. E Deus então usa a Babilônia para vir invadir Jerusalém, destruir o templo, levar o povo cativo, né, para a Babilônia. E Jeremias, né, ele viu vários dos seus contemporâneos, né, dos seus irmãos morrerem naquele massacre. Então, né, a Bíblia chama Jeremias de um profeta chorão. Jeremias exerceu o ministério direcionado na maioria das vezes para o seu próprio povo Judá. Ele pediu constância aos seus conterrâneos que se arrependessem para desse modo evitar o castigo de Deus por meio de uma invasão babilônia. O período de seu ministério, que aconteceu ao longo de 5 décadas, vai do 13º ano do rei Josias até depois da queda de Jerusalém diante da Babilônia. Então nós percebemos aqui, né, que Jeremias ele profetizou durante 5 décadas. Então, né, ele foi um profeta, né, que profetizou durante 5 décadas, exortando o povo, né, que o povo se arrependesse. O tema principal em Jeremias é o castigo que virá sobre Judá e a sua restauração no futuro reino messiânico. Enquanto Isaías dedicou muitos capítulos à futura glória de Israel, Jeremias deu muito menos espaço a esse tema. Uma vez que o castigo de Deus era iminente, ele concentrou a atenção nos problemas imediatos, de modo a fazer a nação voltar antes de atingir o ponto de onde não havia mais volta, né? Então nós percebemos aqui que Jeremias ele foi um profeta de Deus e, diferente de Isaías, né, ele viu as suas profecias se concretizarem no seu tempo. Isaías profetizou sobre o reino do Messias e algumas profecias de Isaías, né, foi se cumprir, né, 700 anos depois, né, da sua vida, quando Jesus veio. Agora Jeremias não, Jeremias, né, ele teve as suas profecias cumpridas no seu tempo, quando ele ainda era vivo ainda. Ele viu aquilo que ele profetizou sendo cumprido, né? Então esse livro aqui, né, de Jeremias é um livro importante, é um livro que traz, né, lições importantes para a nossa vida e mostra que Deus, né, ele não está dormindo. Deus, né, é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de justiça, né? Mas Deus também é um Deus, né, que julga e castiga aqueles que são desobedientes à sua palavra. E se nós formos analisar o mundo que estamos vivendo hoje, não é diferente. As pessoas hoje, né, elas vivem longe de Deus, elas vivem fora dos planos de Deus, elas vivem a vida como se Deus não existisse. E eu queria voltar aqui o texto, né, que nós acabamos de ler, para que nós pudéssemos fazer, né, algumas aplicações nesse texto na nossa vida. E a primeira aplicação que eu queria fazer para você nessa manhã está no capítulo 1 do versículo 18, onde o autor sagrado ele diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a atitude de buscar o homem perdido é sempre de Deus. É sempre de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Deus fez o mundo. Deus colocou Adão e Eva no jardim e diz a Bíblia que tudo era perfeito. Diz a Bíblia que tudo era muito bom. E quando Adão então desobedece a Deus, o pecado ele entra no mundo. Ele quebra essa harmonia. E quando Adão ele ouve a voz de Deus, ele procura se esconder de Deus por causa do pecado, por causa da vergonha que ele estava sentindo. Ele ouve a voz de Deus.
Então aqui com Jeremias, né, não é diferente. Deus toma a iniciativa o homem perdido. Deus toma a iniciativa de restaurar a casa de Israel. E Deus, meu amigo, Deus, minha amiga, Deus quer restaurar a sua vida nessa manhã. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua vida conjugal. Então nós aprendemos aqui que Deus é um Deus de relacionamento. O Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento, um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que tem prazer no seu povo. E a segunda aplicação, ou a segunda lição que nós aprendemos, está no versículo 2, onde ele diz assim: Desponte e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então o que eu aprendo aqui? Que o verdadeiro servo de Deus deve ouvir e obedecer a Deus. Então nós percebemos aqui que Deus ele dá uma ordem a Jeremias. Primeiro, né, ele fala a Jeremias, a palavra dele vem a Jeremias, e depois ele dá uma ordem a Jeremias que Jeremias vá à casa do oleiro. Que é lá na casa do oleiro que Deus ia falar para ele. Era lá na casa do oleiro que Deus ia mostrar para ele, né, a sua vontade, mostrar para ele os seus planos, mostrar para ele, né, aquilo que ele ia fazer em Jerusalém. E diferente de Jonas, né, que ouviu o chamado de Deus, que era um profeta, e que Deus mandou, né, que ele fosse a Nínive pregar aos ninivitas, o que Jonas fez? Jonas desobedeceu a palavra de Deus. Mas Jeremias não. Jeremias ele tinha sua vida pautada na palavra de Deus. Então, né, o servo de Deus ele deve aprender a obedecer a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus. Teve um rei na Bíblia, né, o primeiro rei de Israel, que ele foi reprovado por Deus, porque ele desobedeceu a sua palavra. O rei Saul, né, ele não esperou Samuel chegar para fazer o sacrifício. E ele se afoitou e foi lá, né, e desobedeceu a voz de Deus. Então nós aprendemos aqui que Deus não tem prazer em sacrifícios. Deus não tem prazer em sacrifícios. Deus quer, né, que o povo dele, a igreja dele, né, aprenda a obedecer a sua voz, aprenda a palavra. E então aqui, né, Deus manda ele ter disposição. Desponte, vai à casa do oleiro. Então, meu irmão, você precisa ter disposição. Você precisa ter disponibilidade para ouvir a voz de Deus. Vivemos num mundo corrido. Vivemos num mundo, né, onde não temos tempo para orar mais, para ler mais a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. Não fazemos mais o culto doméstico. Não temos tempo para Deus. Temos tempo para todas as coisas, menos para Deus. O mundo precisa buscar a Deus. O mundo precisa se dispor para fazer a vontade de Deus. E diz aqui no versículo 3 que Jeremias, então, né, ele obedece a voz de Deus. Ele obedece o chamado de Deus. Descia à casa do oleiro, eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então, né, oleiro é lugar de restaurar vidas perdidas. Então, né, eu não sei se você já viu um oleiro trabalhar. Eu não sei se você já viu um oleiro trabalhar. O oleiro ele trabalha com barro, argila, barro molhado, né? E ele molda aquele barro e ele faz aquilo que ele quer com aquele barro. O vaso que ele quer, do tamanho que ele quer, na forma que ele quer, para a obra que ele quer. Ele tem o poder de criar aquilo que ele quer. Então eu entendo aqui que ao Deus levar Jeremias à casa do oleiro, Deus queria mostrar a Jeremias que Deus era o oleiro de Israel. Deus era o restaurador de Israel. Deus era aquela pessoa que tinha o poder de restaurar aquela nação que vivia longe de Deus. E eu queria chamar a atenção de você nessa manhã. Texto. O que uma história que aconteceu há mais de 2.500 anos tem a ver comigo e com você? Gostaria de fazer uma aplicação hoje para os nossas vidas. Então, irmãos, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E nós entendemos também que a Bíblia ela é atual. Então, isso que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás continua valendo hoje. E isso é aplicado
a nossa vida. E eu queria trazer para os nossos dias o que significaria hoje para a gente a casa do oleiro. A casa do oleiro, no meu modo de entender hoje, seria a igreja, seria o templo, lugar onde vamos para adorar o Senhor, ouvir a sua palavra, aprender os seus ensinamentos para termos nossas vidas moldadas e transformadas por Ele. Irmãos, às vezes eu fico pensando da seguinte maneira. Eu vejo pessoas falando assim, eu não vou na igreja porque na igreja existem pessoas piores do que eu. Existem pessoas que erram mais do que eu. E talvez você esteja certo. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar onde as pessoas vão lá, né, para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, para aprender dos seus ensinamentos e para crescer espiritualmente. É ali na igreja, na casa do oleiro, na casa do Senhor, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração das pessoas. É ali que Deus está moldando as pessoas. Então eu não sei de qual religião você é. Você que está me ouvindo pelo YouTube. E nós entendemos que religião não salva. Nós entendemos que quem salva é o Senhor Jesus. Mas se a sua igreja, se o seu líder espiritual, ele é um líder que ensina a palavra de Deus, ele é um líder que ensina a Bíblia, se a sua igreja tem compromisso com a palavra de Deus, vá lá. Ouve o seu pastor, ouve o seu líder espiritual. Deus, ele está moldando a sua vida através da sua palavra. Observe que Deus manda o profeta ir à casa do oleiro. Diz um salmo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então, né, Jeremias ele pôde estar ali na casa do oleiro. Ele pôde ver, né, aquilo que o oleiro estava fazendo. E quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos contemplando, através das suas palavras, os grandes feitos de Deus, os grandes atos que Deus fez no passado, tirando o povo de Israel do Egito, abrindo o Mar Vermelho, no tempo de Elias, né, fazendo fogo descer do céu, no tempo de Davi, derrotando gigantes. E eu pergunto para você, Deus não faz o mesmo hoje? A Bíblia nos ensina que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu irmão, vai à igreja, vai à casa do Senhor, busque Deus em oração. Então, né, nós entendemos que a casa do oleiro é a igreja, é o templo, lugar de comunhão com Deus. E o oleiro é aquele que constrói o vaso, é aquele que restaura os vasos quebrados. Então, nessa parábola, quando se refere ao oleiro, eu entendo que se refere a Deus, que se refere a Jesus Cristo. O oleiro aqui é o Senhor Jesus, aquele que tem o poder de restaurar as vidas quebradas. Irmãos, Jesus é o nosso oleiro, Jesus é o construtor, Jesus é aquele que muda a nossa vida, Jesus é aquele que restaura a nossa casa, aquele que restaura os nossos relacionamentos, aquele que restaura aquilo que estava quebrado. Olha só o que diz o profeta Isaías na sua carta, no capítulo 64:4. Isaías diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Isaías está falando que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Irmãos, o oleiro não dorme, o oleiro não descansa. Jesus, ele está trabalhando. Jesus está trabalhando. Jesus está, né, buscando pessoas. Jesus está restaurando pessoas. No Novo Testamento tem um versículo que Jesus fala assim para os seus apóstolos e para os fariseus: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então, né, Jesus ele tem trabalhado na vida das pessoas.
Diz o salmista, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, irmãos, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus, né? Ele está no controle do mundo. O nosso Deus está no controle da minha vida. Ele está no controle da sua vida. E às vezes nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde a igreja está fechada, onde as pessoas têm medo de sair na rua. Mas eu queria dizer para você, não se assuste. Deus continua no controle do mundo. Deus continua dirigindo o mundo. No tempo de Jeremias, Deus usou a espada. Deus usou a Babilônia para levar o seu povo cativo. Porque o povo havia pecado contra Deus. O povo havia cometido idolatria. O povo havia levantado altares. E a palavra de Deus é clara ao dizer que nós só devemos adorar o Senhor. E o povo foi para a Babilônia. O povo ficou 70 anos na Babilônia. E depois do cativeiro Babilônia, onde Deus restaura a sorte do seu povo, Deus traz o povo de volta para Jerusalém. Você não vai ver mais, né, sobre esse pecado de idolatria. O povo, então, né, ele aprendeu a servir ao Senhor. A servir ao Senhor. O povo aprendeu, né, a adorar somente ao Senhor. E esse texto aqui que nós lemos, ele fala que no versículo que nós lemos aqui, no versículo 3, diz que Jeremias, então, né, ele desce à casa do oleiro e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então nós vimos aqui, né, o significado de casa, nós vimos o que significa o oleiro, e diz que o oleiro, né, ele estava entregue a sua obra, ele estava trabalhando, ele estava comprometido em construir um vaso, em restaurar um vaso. Deus, irmãos, ele está comprometido com você. Deus, ele está comprometido com a sua igreja. Deus é comprometido com a sua palavra. Deus está comprometido em restaurar a sua vida. Então Jeremias, ele chega ali, ele começa a contemplar o trabalho daquele oleiro. Querido irmão, querida irmã, olhe para a palavra de Deus, olhe para a Bíblia. Comece a contemplar a obra de Deus, a obra de redenção de Deus, aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas ao longo do tempo, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus continua trabalhando, meu querido. Deus não está parado. E diz aqui, né, que o trabalho do oleiro era feito sobre as rodas. O trabalho era feito com as mãos, moldando um barro que estava em cima de uma roda, que girava, tocada por um pedal. Então eu não sei se aqui, né, você que está me ouvindo por esse YouTube, se você já teve, né, o privilégio de ir numa olaria. Eu nunca fui, mas eu já vi isso pela televisão, né, e até pelo YouTube, né, como que é construído um vaso. Então esse barro, né, é um barro preparado, né, ele é um barro molhado, um barro úmido, né, um barro macio. E ali então, né, o oleiro ele senta na cadeira, ele vai pedalando um pedal e esse pedal vai fazer uma roda girar. E a roda vai girar, né? Hoje não é nem mais pedal, né? Hoje com eletricidade, né? Acredito que a coisa está mais moderna, né? E eles colocam aquilo à luz e a roda vai girando e a massa então vai girando ali em cima, né? E aquele oleiro ali então ele vai moldando aquela massa com a sua mão. Com a sua mão. E ali então, né, ele dá o formato que ele quer aquele vaso, ele dá o tamanho que ele quer, ele dá a forma que ele quer dar aquele vaso. E no Antigo Testamento, né, os vasos eles tinham muita utilidade. O vaso servia, né, para carregar água, servia para enfeite, servia para enfeitar palácio. Então cada vaso tinha uma função, era feito para uma função. E Deus também hoje quer restaurar vasos. Deus quer restaurar vidas. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. E diz aqui também que na olaria do oleiro, além das rodas, também havia um campo para guardar e trabalhar o barro. Um campo, um lugar. Irmãos, você é barro de Deus. Deixe Deus trabalhar a sua vida. Deixe Deus preparar você.
para que você seja um vaso de bênção escolhido por Deus. Então ali na olaria, né, havia um lugar reservado, aonde esse barro estava sendo trabalhado, aonde esse barro estava sendo preparado para ser transformado num lindo vaso para a honra e glória de Deus. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te preparar para ser uma pessoa melhor. Irmãos, e o processo de lapidação, o processo de preparação do vaso, não era um processo simples. Era um processo dolorido. Porque além de um lugar para preparar e trabalhar o barro, na olaria também havia o quê? Uma fornalha para endurecer os vasos que eram feitos. Então, irmão, isso aqui eu achei interessante. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós às vezes passamos por provações. Nós passamos por dificuldade. Então nós percebemos que esse barro, ele havia um lugar para ser preparado. Ele era colocado depois numa roda, ele rodava, e o oleiro então fazia daquele barro um vaso. E esse vaso então ele estava macio, ele estava mole, ele estava frio. E havia ali então o que? Uma fornalha. O que é fornalha? Lugar quente, lugar onde tem fogo, onde tem vapor, onde as coisas esquentam. E esse vaso então, depois de pronto, ele era colocado dentro daquela fornalha, para que ele ficasse ali um tempo no fogo. Sabe para quê, irmãos? Para que ele endurecesse, ele ficasse firme, ele não quebrasse, ele ficasse resistente. Então, irmãos, Deus permite que nós passamos por provações na vida, por dificuldade na vida. Mas Deus está moldando a minha vida. Deus está moldando a sua vida. E diz lá, né, no Salmo 66, versículos 10 até o 12. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede e afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar espaçoso. Então, né, aqui é a palavra de Deus dizendo que Deus permitiu que os homens cavalgassem sobre o povo de Israel. Que Deus fez que o povo de Israel passasse pelo fogo e pela água, até eles chegarem num lugar espaçoso, ou em algumas versões, né, no lugar da vitória. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, nós aqui na terra vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por provações. Mas a Bíblia fala que Deus passa com a gente, Deus caminha com a gente, Deus está com você. Davi fala que ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, preste bastante atenção nisso aqui. Na olaria do oleiro há um lugar preparado para o barro ser tratado, para o barro ser cuidado. Eu aprendo aqui que Deus tem cuidado da minha vida. Deus tem cuidado da sua vida. Na olaria há um lugar quente, há uma fornalha, onde o vaso ele é colocado. Quando ele acaba de ser feito, para que ele possa ser endurecido, para que ele possa ser aquecido, para que ele se torne então resistente, para que se possa pegá-lo, para que se possa colocar água nele, para que ele fique pronto para o trabalho. Então Deus permite que nós passamos por provações, por dificuldades, porque nós estamos sendo preparados para a grande obra do Senhor, para o grande trabalho do Senhor. E na olaria, irmão, existe mais um terreno interessante, além desses dois que nós falamos. Há um lugar de lixo para os vasos refugados. Então, irmãos, na olaria também é um lugar de descartar coisas ruins.
coisas ruins. Todo mundo que tem uma fábrica, que trabalha com algum tipo de objeto, né? Restos que não servem mais, é jogado fora. Tem aquele lugar ali onde é jogado fora, é descartado. E o barro inútil, a terra ruim, a terra que não presta para nada, aqueles vasos que são refugos, eles são jogados ali. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Porque Jesus nos ensina sobre isso lá em Mateus. Mateus 10, versículo 28. Jesus fala assim para os seus discípulos. Mateus 10, 28 nos diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmão, esse texto aqui fala ao meu coração. Porque Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles não deveriam ter medo daqueles que tinham poder de matar o corpo e não tinham mais o que fazer com o corpo. Mas Jesus fala que eles deveriam temer a Deus. Porque Deus, quando voltar na sua segunda vinda, ele vai jogar aqueles que são desobedientes à sua palavra no inferno. Esse mesmo Deus de justiça, esse mesmo Deus de amor, esse mesmo Deus que me ama, esse mesmo Deus que te ama, ele vai lançar aqueles que são desobedientes, o refúgio, os vasos ruins, os vasos de desonra, vão ser lançados no inferno. E esse texto aqui, irmãos, é um texto que nos chama ao arrependimento. É um texto que nos chama a voltarmos para o Senhor, a quebrantar a nossa vida, a quebrantar a nossa alma. Jeremias profetizou para o povo, e o povo foi desobediente à voz do Senhor. Diz lá o versículo 5 até o versículo 6. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então Deus faz a pergunta para Jeremias. Deus mostra a Jeremias, né, aquele oleiro ali, né, quebrando aquele vaso ruim, restaurando aquele vaso ruim, fazendo daquela massa ruim uma massa boa, fazendo daquele vaso quebrado um vaso restaurado. E a Bíblia fala assim: não existe nada impossível para Deus. E Deus, né, chega para Jeremias e faz uma pergunta: não posso eu fazer isso com a casa de Israel? Irmãos, Deus tem o poder de mudar a sua vida. Deus tem o poder de transformar a sua vida. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, irmãos, como vaso na mão do oleiro, assim é você na mão de Deus. Assim é a sua vida na mão de Deus. Deus, ele quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua vida nessa manhã. Conta, né, uma ilustração sobre o vaso de porcelana. E essa ilustração é uma ilustração que eu via muito quando criança, né, na igreja, né? Minha tia Ruth trabalhava com criança, né, ela contava. E eu não sei contar tão bem como ela, né? Diz que havia um rei, né, que ele era muito rico, ele tinha um palácio muito bonito, tinha tudo naquele palácio. E naquele palácio ali tinha um vaso de porcelana, e ele adorava aquele vaso. Aquele vaso era muito bonito, porque além dele ser de porcelana, que era uma matéria muito nobre, esse vaso ele era adornado com diamantes em cima. E esse vaso era colocado na sala do palácio central, e esse vaso estava à vista para que todos pudessem ali, né, contemplar a sua glória e a sua beleza. E um dia então, né, o próprio rei, colocando a mão naquele vaso, limpando aquele vaso, porque só ele podia tocar naquele vaso, ele então, por um deslize, ele deixa aquele vaso cair no chão, e aquele vaso então ele se racha. Ele fica com rachadura no meio. E o rei então ele fica desesperado, porque aquilo era a glória do seu reino. De tantas peças bonitas e nobres que ele tinha no seu palácio, né, aquela era a peça mais nobre que ele tinha no seu palácio. Ele então fica muito triste, o seu povo fica muito triste com aquele incidente, né? E um dos seus servos fala: tem uma pessoa que tem o poder de restaurar esse vaso seu. E essa pessoa fala para o rei: só que essa pessoa é seu inimigo. O rei fala assim: não tem problema. Se ele restaurar esse vaso, se ele reconstruir esse vaso, né,
eu vou perdoar ele, né, a dívida que ele tem comigo. E assim, né, foi chamado esse homem que era inimigo do rei, e ele foi ao palácio, e o rei perguntou a ele, o que eu tenho que fazer? E ele disse pro rei, você só precisa me entregar o vaso. E o rei então, um pouco com medo, né, não conhecia aquele homem direito, e o rei então, né, ele entrega aquele vaso àquele oleiro. E aquele oleiro sai, vai embora, o rei não ouve mais falar dele, e passa dias e dias, o rei fica preocupado, e um dia então aquele oleiro ele volta ao palácio. E o rei reúne todo mundo, né, para ver o vaso novo. E aquele homem então, ele fala assim, olha, eu quero agora que todos aqui na sala fechem os olhos. Eu vou colocar esse vaso no lugar que ele estava ali, na sala, no lugar de destaque, e quando eu colocar esse vaso no lugar de destaque, vocês então vão abrir os seus olhos. E até o rei então, né, ele fechou os seus olhos. E aquele homem então, ele pega a caixa, abre, e as pessoas só escutam o barulho, né, da caixa sendo aberta, ele desembrulhando aquele vaso. E quando ele bota aquele vaso no lugar, no altar, e todos abrem os seus olhos, para sua surpresa, sabe o que aquele homem fez? Ele fez uma linda flor na rachadura daquele vaso, tapando aquela rachadura. E a aplicação que nós fazemos dessa ilustração é que o rei ficou maravilhado com o vaso consertado, com a beleza daquele vaso, que ele tinha ficado mais bonito ainda do que era. E assim é na nossa vida, irmãos. Deus tem o poder de restaurar a minha vida. Deus tem o poder de transformar a sua vida. Deus tem o poder de fazer de mim e de você pessoas melhores, pessoas restauradas pelo seu poder. Que Deus assim então, né, nos abençoe nessa manhã. Eu queria terminar, né, orando por você, orando pela sua família, orando pela sua casa. Deixe Deus, né, restaurar a sua vida. Senhor Jesus, gratos somos por esse dia, Senhor, por mais um domingo que o Senhor nos concedeu, Senhor. Te agradecemos por essa palavra que foi lida, Senhor, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações, Senhor. Ó Pai, Senhor, abençoe a minha igreja de Barão de Aquino, abençoe a vida do meu pastor, Senhor. Abençoe a liderança da igreja, Senhor. Abençoe aqueles que vão ouvir essa palavra pelo YouTube. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos dos altos céus sobre a vida dele. Que o Senhor possa estar restaurando essa nação. Que o Senhor possa estar restaurando o povo brasileiro. É a oração que te fazemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.